Boa noite, boa noite, então, maravilhosa. Sejam muito bem-vindas. Eu vou reforçar aqui que os nossos encontros, então, vão acontecer sempre nas terças-feiras, a cada 15 dias, às 19h30. Esse grupo de WhatsApp ele tá aberto, mas ele vai ser só para isso, só para avisar vocês, para reforçar, para alguma alteração de dia. Vamos imaginar assim, eu vou ter que dar uma palestra e vai avisar você, vou avisar você sempre uma semana antes. Então, vai pular uma terça-feira, talvez a gente vai ter duas terças-feiras seguidas, mas é para ser duas terças-feiras no mês, a cada 15 dias. Eu ainda não olhei a programação ali, Natal, Ano Novo, então eu vou organizar dezembro, tá? Vou colocar aqui para vocês, provavelmente até amanhã, eu coloque para vocês como vai ficar dezembro e janeiro, que tem as 2 semanas ali de Natal e Ano Novo, né? Que são vésperas nas terças. É isso, né? Natal e Ano Novo é na quarta. Então, as alterações vão acontecer em quê? Em feriados, geralmente, vésperas de feriado. Senão, a gente vai manter a agenda. Quando que eu não vou estar aqui? Possibilidade de uma palestra. Então, assim, palestras que aí geralmente eu não tenho controle sobre datas. Só se eu estiver doente com dor de barriga, morrendo, senão eu vou estar aqui, né? Tipo assim, eu vou ter que estar morrendo. Se eu morrer, eu não venho, senão eu venho. Para quê? Para que vocês também possam se programar. Que então os nossos encontros acontecerão nas terças às 19h30. Pode acontecer ao longo do percurso de 12 meses da gente precisar alterar, mas nesse primeiro momento, terças-feiras, às 19h30. Tá bem? Quero saber, assim, ó, gurias, eu não consegui nem olhar na comunidade se vocês colocaram comentários, perguntas, questionamentos, porque eu ainda não aterrissei, eu ainda estou voando, né? Mas eu não estou voando em terras estrangeiras, eu estou nas internas mesmo. Então, ainda não consegui colocar tudo em dia desse período que eu fiquei fora. Então, eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês me contem. Estão conseguindo assistir às aulas? Tem dúvidas? Quais são os questionamentos? Eu vou começar sempre por isso, tá? Sempre pelas dúvidas de vocês, pelos questionamentos de vocês. Por quê? Dúvidas, questionamentos, situações específicas. Eu preciso que vocês interajam, comentem. Por quê? Porque todas as aulas que vão acontecer ao longo dos 12 meses, então os nossos 24 encontros extras, eles são para entregar respostas para vocês. Se vocês não me trouxerem dúvidas, eu vou falar o que eu quero, não o que vocês precisam. E o foco é eu trazer o que vocês precisam. Então, ao longo desse período, provavelmente terão convidados. Eu estou com uma sexóloga na lista, eu estou com um psicólogo homem para falar sobre masculino, sobre relacionamento para vocês. Na lista tem uma consultora de imagem, vou trazer sobre visagismo. Vou falar sobre aparência, organização, né, de vestimenta, de apresentação. Tudo isso constitui essa mulher inteligente. Então, além de Edi, teremos convidados especiais. Vamos falar de finanças, vamos falar de negócios. Então, vai ser organizado ao longo, sempre nas terças-feiras, às 19h30. Só se por acaso a pessoa não puder nesse dia. Daí vai ter uma aula extra, né? Fora do período. Então, as dúvidas de vocês, os questionamentos de vocês vão ajudar com que a comunidade fique cada vez mais rica, mais próspera, mais robusta, mais cheia de conteúdo, porque a ideia é que a comunidade seja uma universidade do autoconhecimento. Então, a interação de vocês é essencial, até porque porque estamos num ambiente seguro, né? Ai, Ed, eu não quero falar. Eu não quero falar na aula. Por isso que tem o chat. Coloca o comentário ali. Aí você escreve, Ed, eu não quero que meu nome seja falado. Quando eu gravo aqui, gurias, eu já estou gravando em formato orador. Não é para aparecer a imagem de vocês.
Então pode aparecer a voz, mas não o rosto. Por quê? Porque essa aula vai ser colocada lá na comunidade, então as alunas vão assistir. Isso também é algo que eu acho que não falei no nosso primeiro encontro da aula inaugural e vou reforçar. Aquilo que nós conversamos aqui, quando uma fala, a Ed fala, a Dani fala, a Maria fala, a Paty fala, se a gente for relatar algo, contar algo para alguém, eu estava numa aula e falar, foi falado tal coisa, que vocês preservem a imagem, né, da pessoa a qual. Porque a ideia é que esse ambiente seja um ambiente seguro, um ambiente de confiança, onde a gente tenha responsabilidade com a dor do outro, não só eu como profissional, mas todas nós como colegas de jornada. Todas aqui estamos num processo de desenvolvimento. Então, respeitar o processo, não dar conselho sem ter algo que agregue, não ter julgamento, porque aí nós crescemos todas juntas. Ainda na sociedade, há muito a evoluir sobre julgar a condição, a situação, o momento. Eu, às vezes, sou direta nas minhas falas, mas as minhas falas, elas têm propriedade científica. Eu não tiro do nada, do além aquilo que eu falo. Então, que vocês tenham muito respeito uma pelas outras. Na sociedade, a mulher ainda compete uma com as outras, que este não seja o nosso lugar. Que esse seja um lugar de crescimento, de apoio mútuo, de uma pegar na mão da outra, que vocês possam, independente das aulas, lá no Telegram. Então, quem não entrou no Telegram, entre no Telegram, porque lá vai ficar aberto para vocês falarem. Gurias, eu assisti a aula, nossa, eu assisti o filme, eu li um trecho do livro, meu Deus, aconteceu tal coisa, tá acontecendo isso comigo, eu tô chorosa, tem mais alguém chorosa por aí? Ou só está acontecendo só comigo? É para isso que o grupo do Telegram serve, para que vocês possam conversar entre vocês. A minha proposta aqui é uma aula de 1 hora, 1 hora e 30, né? Esse encontro ele vai durar em torno de 1 hora, 1 hora e 30. Não dá porque está bloqueado, mas ela vai desbloquear, tá? A Cami vai desbloquear. Então, assim, lá vocês vão poder conversar. É por quê? Porque ainda a gente não tinha alinhado tudo, né? É muita informação. Então, aos pouquinhos, eu também vou lembrando de todos os detalhes e passando para vocês aqui. Então, lá vocês vão poder conversar. Ede, eu assisti tal filme. Será que esse filme pode entrar na lista de filmes lá da comunidade? Daí eu vou assistir o filme. Daí eu vou dizer, gurias, nossa, que legal, esse filme cabe lá, que bom, muito obrigada. Vocês querem que eu fale sobre ele? Aí vai ser uma aula falando sobre o filme. Ed, eu queria que você falasse sobre a série Uma Nova Mulher do Netflix. O que que você acha? Cabe a gente falar sobre isso? Ai, cabe falar, vamos debater. Qual é o episódio que mais chamou a atenção? O tal episódio. Então, eu vou falar sobre aquele episódio. A ideia é que seja uma troca. Não eu só falando sobre o que eu acredito, é o que vocês precisam. Então, nós vamos ter muitos canais para que a gente possa se comunicar e interagir e crescer juntas. Mas eu preciso que vocês façam a parte, façam as tarefas, façam a parte de vocês. Tem algo que eu não lembro se eu falei, acho que eu não falei aqui. Mas quando vocês entram na comunidade, se eu não me engano, a primeira é Em Busca de Mim, né? Tá lá como sugestão na trilha, não tem uma sugestão de trilha? E aí tem uma vinhetinha que tá lá Mulheres em Ação, né? Então, ele é Em Busca de Mim,
Mas ele foi o primeiro curso que eu gravei. Eu ainda estava de cabelão, foi quando começou a pandemia, quando eu fui para o marketing digital. E o que que eu quero contar? A cura da criança, isso aí, Jane, muito obrigada. Eu sei que tem uma ordem lá, é só que eu não vou lembrar, é muita aula. Mas eu organizei com a Camille uma linha de raciocínio para que vocês. Então, acho que depois disso, acho que vem então em busca de mim. Não sei, tá? Não, não se preocupem com isso, que tá lá em ordem, que é a linha de raciocínio para vocês. Mas o que eu quero falar? O que eu quero dizer é que o Em Busca de Mim, em específico, foi um processo que eu fiz comigo. Em 21 dias, eu sentei, baixei a cabeça de segunda a segunda e criei um método que transformou a minha vida. Em 21 dias, eu devo ter lido no mínimo uns 8 livros. Mas eu não saí de casa, tá, gente? Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu ficava até altas horas da noite. Eu mergulhei. E desse método eu criei os encontros presenciais individuais. Então, o que que eu fiz com as minhas clientes? Para vocês entenderem de onde é que sai, né? Tudo isso que vocês estão vendo. Então, eu já tinha lá meus 10 pacientes por dia no consultório e eu trabalhava enlouquecidamente, eu já estava ficando uma psicóloga bem doida. Fui fazer cursos e fiz uma nova formação depois da especialização em casal e família. E então eu pensei, como é que eu vou fazer dinheiro? Se eu trabalho 10 horas por dia, fechada aqui dentro desse consultório, tô enlouquecendo de escutar gente. E eu pensei, eu preciso fazer algo que me diferencie no mercado, mas que funcione. Então eu apliquei em mim. Opa, isso aqui funciona. Esses livros que eu li, os filmes que eu assisti, os exercícios que eu estava fazendo. Claro que desenhar tudo isso levou mais tempo, tá, gurias? Mas eu aplicando em mim foi nessa ordem. E em 21 dias nasceu o curso Mulheres em Ação, que eram os encontros que eu fazia e tal. Mas eu primeiro precisei aplicar nas pessoas um a um. Então eu convidei as minhas pacientes. Olha só, isso é ideia de negócio também, para quem tem ideia de negócio, como é que a gente cresce, como é que cria um novo produto. Cheguei para as minhas clientes e falei assim: eu te cobro R$ 80 a sessão. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu criei um método e eu preciso testar. Você confia no meu trabalho? Confio. Tá, e se com esse método, em 10 semanas, você conseguir, se você fizer tudo que eu falar, você não pode pular uma etapa. Você vai ter que ler um livro por semana. Se eu te disser que em 10 semanas você está livre da terapia, você acredita? Pacientes que já estavam em terapia comigo, não pacientes com doenças mentais, tá, gente? Então, assim, um paciente com depressão, um paciente com uma doença psíquica mais grave, precisa de acompanhamento psicológico por um longo período. Então, as pacientes, eu não consigo ter filho, sei lá o que mais, não consigo sair do meu emprego, eu não estou emagrecendo. Tinha uma que tinha um doutorado para terminar lá, que precisava fazer a tese, que não desembuchava, não paria aquele negócio. Então, eu convidei as clientes que eu sabia que não estavam em risco, que não colocariam em perigo. Paciente com ideação suicida. Eu não fiz essa proposta. Por quê? Porque é uma paciente que precisa de acompanhamento longo. Então, pacientes que tinham situações muito específicas. Gestora de empresa que estava com uma situação com funcionários, algo nesse sentido. Então, fiz a oferta e elas vieram. E aí funcionou. Falei, bom, se funcionou, acho que eu posso criar um grupo para isso. E aí nascem os primeiros grupos. Quais são os primeiros grupos? Líder coaching. Então eu convidava enfermeiras, técnicas de enfermagem, pessoas que desenvolviam de certo modo alguma liderança. Por quê? Porque eu achava que era só para líderes, né? Liderar a si mesmo. Então, num grupo eu vou colocar gestoras, líderes. E aí eu fiz acho que uns 3 ou 4 grupos de líderes e pensei, preciso fazer mais alguma coisa. E aí um dia, meditando, sentado na minha cama, eu falei, Deus, assim, eu preciso fazer mais dinheiro. E eu quero ajudar mais pessoas. Mas eu não tenho um nome para esse negócio.
Porque então era desenvolvimento, líder não sei o quê, nascia um monte de nome lá, mas não existia um nome. E aí Deus falou assim comigo: Te lembra que você tem um negócio chamado Mulheres em Ação? Foi bem assim, eu estava sentadinha meditando com as perninhas de índio. E aí eu lembrei que em 2011, tenho as fotos, eu achei outro dia. Em 2011, aqui no meu condomínio, a gente reuniu 6 mulheres. Foi o primeiro grupo Mulheres em Ação, o primeiro encontro. E a logomarca era um saltinho. E a partir dali nós começamos, então, criamos uma marquinha, né? Que é aquela que acho que é um desenho de uma silhueta de rosto ou de corpo. E o primeiro grupo real, oficial, em 10 encontros, nasceu em setembro de 2018. E 2019 inteiro foram feitos em 14 ou 15 grupos de mulheres. Para então, nasceu Mulheres em Ação gravado. Então, por que que eu estou compartilhando com vocês a história deste primeiro curso gravado? Depois o resto foi acontecendo fluido, né? Foi rápido. Para que vocês façam os exercícios. Vocês não são as primeiras. Já teve aí mais de 1.000 mulheres que participaram desse curso, desse programa. Mulheres que tiveram filhos que não conseguiam engravidar. Mulheres que tiveram relacionamentos restaurados. Mulheres que adultas, já com 40 anos, nunca tinham andado de bicicleta, aprenderam a andar de bicicleta. Parece uma coisa tão simples, né? Mas o sonho de comprar uma bicicleta, porque quando era criança não tinha dinheiro de ter, e acreditar que é possível andar de bicicleta aos 40 anos, é algo incrível. Fazer as pazes com um filho que foi entregue para adoção, fazer as pazes consigo mesmo, poder viver novos relacionamentos. Tem mulheres com essas histórias. Tem mulheres com conflito com a filha, adolescente, que tem uma relação incrível. Tem mulheres que conseguem falar em público, tem mulheres que escreveram livro, tem muitas histórias. Tem mulheres que superaram abuso sexual, estupro. Tem mulheres que sentem prazer e têm orgasmo que nunca sentiram. Tem mulheres que curaram ovário policístico e endometriose. Tem muita história. Cada uma de vocês tem uma. E cada uma de vocês pode sanar algo. E nesse um ano eu desejo que vocês assistam e reassistam muitas vezes. Muitas pessoas falam comigo não funciona. E eu falo não funciona porque você não fez. Só funciona se você fizer. Por isso que você precisa ter um compromisso com você de todos os dias estudar um pouco. Sobre o que que eu vou estudar? Sobre mim. É a Ede falando, mas é para que você aprenda mais sobre você. Eu tenho alunas que fizeram mais de 5 vezes a autobiografia, ali onde responde os questionários, que eu faço a pergunta da história de vida, como foi a infância, como foi a relação dos pais e tananã, e escreveram 25, 30 páginas. E dizem, cada vez que eu escrevo 25, 30 páginas e eu ainda tenho coisa para escrever. Porque imaginem o seguinte, quem não faz terapia, tá? Quando você responde, pega papel e caneta e responde, é como se você estivesse falando. E aí, quando a gente fala, né, no processo terapêutico, numa entrevista, num grupo terapêutico, quando você fala, você se escuta. Quando você escreve, você se lê. E aí você diz, cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. E é pensando sobre isso que nós conseguimos nos mudar. As perguntas, elas são estrategicamente pensadas para vocês acessarem conteúdos inconscientes. Então, eu vou fazer de cabeça. Não funciona de cabeça. Não funciona de cabeça. Tem que escrever. Pode até funcionar ali na primeira reflexão, mas não fixa. Tu imagina que depois que você escreve, você pode voltar e ler.
e lê uma vez, e lê duas, e lê três, e lê cinco. E aí, eu acho que tá faltando um negócio aqui nesse pedaço, deixa umas linhas em branco, volta lá e complementa, escreve de outra cor, faça igual eu, assim, ó. Sabe aquelas crianças que não tinha caneta na escola? Que era pobre, não tinha, daí ela vai lá e compra de muitas cores, ó. De todas as cores possíveis, de várias formas. Então, assim, comprem muitas canetas, tenham post-it, se desafiam, ó, tem mais aqui, eu tenho uma até repetida. Então, ó, muita caneta, para vocês poderem escrever a história da vida de vocês. Vocês vão se surpreender com coisas que vão vir. Só que quando você escreve, você ativa, sinestesia. Isso aí, muito bem. É isso, Jane. Muita caneta, muita caneta, muita caneta. Colorida. Destaca texto para pintar, para colorir. Tem mais, tá? É que eu tenho dois escritórios agora, né? Que eu tenho meu cafofo antigo, que lá ficou uma parte, e tem as coisas que eu uso aqui. Mas eu tenho muito disso. Por quê? Porque a gente desperta a nossa criatividade, o nosso poder criativo, a partir de que a gente vai desbloqueando os nossos conteúdos inconscientes. Então, tudo que tá lá, gente, eu não criei, eu melhorei, eu complementei, eu adaptei. Com coisas que vêm de várias vertentes, de várias linhas do coaching, da constelação, da psicologia sistêmica, da psicologia cognitiva. Então, assim, da pedagogia sistêmica. Por quê? Porque tudo conteúdos que funcionam. Eu só peguei o que vocês precisam. Não enchi linguiça com 150 perguntas, tem polígrafos de perguntas. Não, é o que vocês precisam para se desenvolver. E aí vocês vão ver que no decorrer das aulas, a Ed também mudou. Vocês podem observar meu tom de voz, a minha postura, o meu cabelo, o meu crescimento intelectual. Eu sou o resultado disso. E se funciona para uma pessoa, funciona para outra também. Claro que as nossas dores são diferentes, que os nossos traumas são diferentes. Que bom seria se a gente não fosse traumatizado, né? Mas como não está tendo essa opção, porque nós viemos de gerações de pais traumatizados, de avós traumatizados. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. A ruim é que geneticamente nós vamos levar 30 milhões de anos para mudar. A boa é que o nosso comportamento, o nosso meio, as nossas escolhas são mais poderosas que os nossos genes. Mas que nós teremos e transmitiremos geneticamente as nossas heranças. A gente vai transmitir, mas é muito mais forte as nossas escolhas, a condição a qual você deseja se expor do que a tua história de vida. Então, aquilo que você fizer hoje, a partir de agora, vai ter mais poder que a epigenética do que a tua genética. Então, as tuas escolhas alimentares, o teu sono, os livros que você lê, os filmes que você assiste, as palavras que você fala, as pessoas que você se relaciona, são mais potentes do que aquilo que você herdou geneticamente. Então, na minha família todo mundo teve infarto. Você pode ser a pessoa que não vai ter, mas vai depender das escolhas que você vai ter a partir desta consciência que você está tendo agora. Olha a responsabilidade. Então, quando vocês chegarem no livrinho Autoresponsabilidade, leiam. E não leiam um livro para ler página. Leiam um livro para que ele consuma. O que que acontece? Muitas pessoas leem esse livro, lê esse livro, lê esse livro, lê tipo assim. Na minha casa tem mais livro que sapato, tá? Mas tem livros, eu não tenho noção da quantidade de livro que tem. O que acontece? Eu posso ser uma consumidora de livro, eu leio um monte de livro. Aí você vai perguntar assim, Ed, o que que você sabe daquele livro? Ah, não lembro. Porque, tem um cabelo aqui.
Porque quando a gente consome livro, é quantidade de páginas. Quando nós nos permitimos ser consumidas pelo livro, a gente vive o livro. Então, hoje eu estava separando uns livros ali e eu sei a história de todos eles. Se eu pegar 100 livros que eu li, eu sei a história de todos eles. Eu posso não lembrar de cor, né? Tudo, mas eu vou saber de um trecho de algo muito impactante daquela história. Porque ele não passou desapercebido na minha vida. Então, quando vocês forem ler, sejam consumidas. Deixe o livro entrar. Façam os exercícios nos que tem. Se permitam viajar dentro do livro, mesmo que ele seja mais técnico, mais autoajuda. Ai, gente, mas esse livro é de autoajuda, autoajuda não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque as pessoas falam que não funcionam. É que as pessoas não têm o entendimento do que é um livro de autoajuda. É exatamente isso, é para te autoajudar. Não é receita milagrosa, é para você refletir, é para você se aprofundar. Qual é o meu grande objetivo com a comunidade? É criar uma geração de mulheres profundas, profundas em si mesmo, robustas em si mesmo. Tem uma frase do livro do David Lynch que é criatividade é alguma coisa, que ele diz o seguinte: os peixes mais robustos e mais saborosos não dão em águas rasas. Os peixes mais robustos, mais lindos, mais fortes, mais poderosos estão em águas profundas. Os nossos peixes mais robustos, mais saborosos, mais potentes não estão na nossa superfície. Nós precisamos ir lá e mergulhar para pegar esse peixe. E é isso que faz com que a gente seja muito mais forte que a nossa genética. Minha mãe é atrapalhada, meu pai é analfabeto, meu tio não sei o que lá, meu avô não sei o que lá, meu bisavô não sei o que lá, o dinheiro do não sei quem, a herança do não sei quem. Exerce força sobre nós. Mas é o mergulho que você vai fazer que vai tirar o poder e a força dessa herança. As tuas escolhas e o que você vai fazer após as tuas escolhas é o poder do negócio. Poder do negócio é o que você faz com aquilo que você descobre sobre você. Então, todo o material ali foi pensado, organizado, com tudo que eu já construí, para que vocês tenham uma linda jornada nesse mergulho. Não desperdicem o tempo de vocês, não se distraiam com o que não agrega, não se percam na jornada, sabe por quê? Porque vai doer mergulhar. Vai dar falta de ar. Você vai querer desistir no meio do caminho. Por quê? Porque olhar para a nossa dor, para o nosso trauma, dói mesmo. Vai ter vontade de vomitar, vai dar dor de barriga, vai querer cagar todas as merdas que tá entupido lá dentro. Tem gente que fica um ano sem cagar, daí começa a fazer as coisas, caga, 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 depois eu não vou fazer mais esse negócio, porque tá, chego, tá esvaída. Tem gente que tem infecção urinária, tem gente que dá urticária na pele. É uma catarse, tem que limpar. Tem gente que nem caga de tanto problema que tem, retém tudo ali e segura. E eu vou usar expressões bem grotescas para ser impactante para vocês mesmo. É proposital, não é que eu falo palavrão, não. É que tem que ser. Palavra feia, às vezes. É, eu não tô cagando mesmo. Será que é por isso que eu tô enfesada? Será que é por isso que eu ando tão mal-humorada que eu não cago? O que será que eu tô guardando ali dentro do monte de sujeira que tá me deixando com essa cara horrorosa? Só que às vezes a gente acha assim, ah, meu intestino é assim, nunca funcionou direito mesmo. Não é você que tá guardando o passado lá dentro, tá fedendo.
Tá apodrecendo você por dentro. Aí você começa a responder os questionários, assistir os filmes e vai empilhando as coisas e um dia você cai bem cagado e descobre que você pode deixar embora um monte de coisa. Quem aí, eu não vou ler os nominhos, tá? Mas quem aí tem intestino preso? Tem que escrever no papel de papel, não pode escrever no computador. É de caderninho mesmo, é de cair os dedos e o cotovelo, é para dar bursite, tendinite, tudo azite ali, de tanto escrever. Mas depois faz uma massagem assim, sabe? Alonga. Nossa, eu lembro que eu escrevi, eu tinha que alongar, eu fazia assim, botava gelo, porque doía. Eu também tenho meus cadernos, vocês não têm ideia, uma hora eu vou mostrar para vocês. Vocês verem que tudo que eu falei, tudo que eu escrevo lá, isso é de formigar a mão. Então, quem tem problemas de intestino? Já tive problema de intestino preso. Então, quem tem problema de intestino preso é controladora. Tem dificuldade de deixar a vida fluir. Geralmente não toma água, tá seca, ressequida, seca, 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 seca. Não nasce nada ali dentro, tá? Endurecida. Então, o intestino tá aqui, ó. Por isso que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, só que agora está tendo controvérsias, está dizendo que o intestino é o primeiro cérebro. Porque se o intestino inflama, inflama aqui também. Que não é esse que inflama. O que inflama é aqui embaixo. Já está comprovado. Desculpa, gente, já está comprovado cientificamente que nós temos neurônios no intestino, neurônios no coração e neurônios no cérebro. Então, todos os nossos órgãos têm memória. Todos os nossos órgãos têm memória. E os nossos órgãos, eles são responsáveis por conter energia. Vocês vão ver que às vezes eu vou misturar um monte de coisa e esse monte de coisa em algum momento vai se conectar tudo e vocês vão dizer: Ah, agora eu entendi tudo que essa louca tá dizendo. Só confie no processo. Então, quando vocês aplicam, funciona. Tudo esse meu discurso é para dizer isso. Tudo que vocês aplicarem vão funcionar. Tudo. Minha faculdade é de psicologia, eu acho que são 4.300 e 400 horas. A minha pós-graduação são 600 horas e alguma coisa. A primeira pós. A minha formação em coaching, master coaching e leader coaching, não sei o que lá, coaching, tudo que é coaching que vocês possam imaginar, foi 700 horas. A formação em sexualidade humana também deve ter sido umas 500 horas. Eu fiz a pós em espiritualidade, que foi. Acho que essa foi menos, foi umas 200 horas. Essa formação que eu fui concluir em Lisboa, sem as supervisões, foi 175 horas, mas aí coloca aí 8 meses com 1 hora e meia, 2 horas de supervisão. Então, assim, por semana, né, já vai mais 200 horas. Então, quando eu falo para vocês, fora as minhas sessões de terapia escutando paciente, fora os meus livros lidos, fora os filmes, fora os documentários, fora os congressos, fora os cursos de extensão, fora tudo isso. Então, tudo que eu estou falando para você, eu não tirei do além. Para vocês, eu não tirei do além. Eu tenho um vasto currículo técnico, teórico técnico, e eu tenho um vasto currículo de vivência. Tem alunas aqui que estão comigo há muito tempo e que sabem com propriedade tudo que eu falo e tudo que eu faço. Então, confiem. Vocês não podem desistir de vocês. Ninguém vai conseguir fazer por vocês. Ninguém. Essa é uma jornada que eu posso pegar na tua mão, mas eu não posso caminhar por você. Eu não consigo fazer por você.
Vai chegar um momento que eu vou falar aqui sobre tesão, sobre desejo, sobre gozar, sobre ter orgasmos múltiplos. Vai ter momento que nós vamos gritar, que vocês vão gozar ao vivo e daí vocês vão dizer para as pessoas: bota um tampão, bota um fone de ouvido, que agora eu vou gritar. Vai ter um momento que vocês vão parir a vida de vocês, vão parir projeto. Sim, vocês não têm noção do que vai acontecer aqui ainda. Mas eu preciso primeiro preparar vocês para chegar nesse lugar. Para vocês terem orgasmos múltiplos. E não precisa de pau para ter isso. Pode ter, para quem gosta, pode ter, tá tudo certo, né? Mas para quem não gosta, não precisa. Para quem não quer, não precisa. Mas é que vocês aprendam a gozar da vida, de encontrar o sentido da vida. Não tava, mas ele. Nada é por acaso, né? Esse livro é o livro que eu estou escrevendo o TCC da minha pós de espiritualidade. O Viktor Franklin, ele foi um, como é que chama? Não é exilado. Ah, eles eram presos, né? Então ele foi preso em Auschwitz, na Alemanha, e eles não tinham nem o que comer. Então a sopa deles era com caldos, uns 10 grãos de ervilha, e era a refeição do dia. E eles ganhavam um pedaço de pão que era seco, duro, e eles molhavam e eles guardavam então esses pedaços porque eles tinham muita fome. Eles não tinham alimento suficiente para trabalhar no frio. Os dedos dos pés e das mãos, muitos exilados, sei lá. Ai, tem um nome que me fugiu agora. Eu vou catar aqui porque agora eu sou curiosa e eu não gosto de falar os negócios errados. Se alguém lembrar que já leu o livro, me ajuda. É preso, né? Eu acho que é preso, é algo assim, mas me fugiu o nome. Ele foi no campo de concentração, tá? Isso eu sei. Me ajudem com a palavra. Se alguém souber, aí escreva para mim. Quando eles eram presos, como é que chamava? Enfim, que eles iam para as câmaras de gás e tudo isso, né? E aí ele fala que eu vou resumir porque esse aqui é uma indicação lá do curso também. E provavelmente está lá na lista de livros e filmes. E ele falava o seguinte, que dava para saber exatamente quando um parceiro de quarto, que eles dormiam em pé, né, e amontoados, tinha desistido da vida, porque eles fumavam os últimos cigarros que eles tinham. Ele sabia que aquele homem não resistiria mais 24 horas. E que ele sobreviveu para poder escrever esse livro porque ele encontrou um sentido. Eu falei sobre isso nos stories, eu acho que de ontem, que o Marco e a Júlia eram bem pequenos. Na verdade, começou quando eu estava grávida do Marco, então eu tinha lá meus 17 anos, eu chorava muito, mas eu achava que eu chorava porque eu estava longe dos meus pais, porque eu estava grávida, porque eu morava numa cidade que eu não conhecia, que era 1.700 quilômetros longe da casa de onde eu nasci. E eu tinha medo de sair na rua, tinha medo de colocar o pé para fora. E eu tinha um filho pequeno já, então eu realmente não saía. Eu não sabia comprar uma lata de óleo de soja, porque até então não tinha de plástico, era lata, né? Era latinha. E aí eu falava pro vendedor lá, o atendente do supermercado, eu preciso de azeite. E ele me mostrava azeite de oliva, e eu nem conhecia azeite de oliva, porque na minha casa essa era uma palavra que eu não sabia, nós não consumíamos. E aí eu não comprei, e eu voltei para casa muito frustrada, porque eu precisava do tal do óleo de soja que eu chamava de azeite para cozinhar. E aquilo me desesperava profundamente, porque eu já me achava uma feia, pobre, com um filho pequeno, sem dinheiro, né? Tipo, tudo que era de ruim era o que eu sentia.
E eu lembro de eu chorar aquele um ano e pouco, meio que sozinha, sem ninguém saber, sem falar para minha mãe, sem falar para meu marido, sem falar para ninguém, e pensar assim: eu tenho que passar por isso porque eu tenho um filho e o meu filho precisa de mim. A primeira etapa mais difícil das minhas depressões foi essa. Só que eu nem sabia que o que eu tinha era depressão. Nem sabia o que eu tinha era uma doença. Eu achava que era só por conta da solidão. Mas eu encontrei um sentido para atravessar. O Marco Antônio. Passou-se um tempo, então daí me ocupei, né? Porque daí uma criança pequena te ocupa. A minha dor nem foi levada em consideração, só que aí tinha enxaqueca. Eu tive enxaqueca há 20 anos e eu vou dividir com vocês o momento também onde, como se fosse um passe de mágicas, a enxaqueca deixou de fazer parte da minha vida, que não é mágica, né? Vocês vão entender em algum dos momentos aí o que aconteceu. Aí eu engravidei da Júlia com 19, a gente queria ter um segundo filho, porque eu tinha o desejo, então, de depois que os filhos crescessem estudar. E com a chegada da Júlia veio muitas dificuldades. A gravidez foi muito difícil, o parto foi difícil, o pós-parto foi pior ainda. E a Júlia, até os 3 anos, era uma criança assim que vomitava dia e noite. Aí que a gente começou a entender que tinha uma alergia, que tinha algo, mas que não sabia o que era, vivia internada, enfim. Aos pouquinhos eu vou compartilhando com vocês um pouco mais da minha história para vocês entenderem por que que eu cheguei nesse lugar. E durante a Júlia ali, e até esses 3, 4 anos da Júlia e o Marco, eu tomei doses absurdas de remédio para dormir e não acordar mais. Só que não funcionava, né? Eu dizia, eu sou tão incompetente, mas eu sou tão incompetente que eu não consigo nem morrer. Eu sou tão fracassada que nem para morrer eu presto, nem para acabar com esse negócio eu presto. E um belo dia, dessas minhas crises de enxaqueca, desse monte de remédio que ninguém descobre o que tem e de onde é que vem e o que que faz mal. Eu morava numa casa em Goiás que tinha um pomar atrás. A casa era linda, uma casa antiga, linda, linda, linda. Só que tinha um fogão caipira. Você já viu aqueles fogão caipira? Que é feito de barro, assim, com aquela chapa. E lá era a minha cozinha. Era uma cozinha campeira, assim, não era a cozinha do dia a dia. E era de madeira. Não tinha forro, né? Forrinho paulista, quem é gaúcho aí, né? Aquele forrinho que cobre as telhas. Então tinha aqueles negócios de madeira. E eu achei um cinto. Eu acho que eu cheguei, foi o ápice, assim, onde eu cheguei no ápice do que eu suportava. E eu peguei um cinto, sei lá, eu não lembro muito bem, tá, gente? Mas era um negócio. Enrolei no meu pescoço, assim, pendurei no tal do negócio, vou subir no banquinho e pensei, quando eu me jogar, eu morro. Aí eu vou morrer, aí vai dar tudo certo. Quando eu enrolei, que eu levantei o meu pé, que eu ia empurrar o banco, eu escutei uma voz. E a voz falou exatamente assim: os teus filhos vão te ver aqui. E essa vai ser a memória que eles vão ter de você. E você não sabe quando que o pai dos teus filhos vai chegar. E os teus filhos podem morrer de fome, de sede. Eu tirei o negócio, enrolei, guardei, arrumei tudo. Fui lá, olhei para eles e pensei: eu vou mudar minha vida. Eu preciso mudar minha vida, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Eu nem sabia por que caminho que eu ia fazer psicologia, eu não sabia nada disso. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Nós precisamos de um sentido. Cada uma de nós aqui precisa de um sentido. O meu sentido hoje é vocês. A comunidade é um filho meu, é o meu quarto filho.
ou o sexto, sei lá, porque eu tenho uma visão aí de algumas coisas, então, e também em outro momento eu vou contar para vocês. Tudo vai ser dentro do processo, são só spoilers. Nem sempre os nossos sentidos são filhos da barriga. Falei sobre isso hoje, lá nos stories também. O sentido da nossa vida não precisa ser filho biológico, filho de sangue, filho de barriga. A comunidade é um filho, Mulheres em Ação foi um filho, os meus e-books são filhos, as minhas palestras são filhos, o meu Instagram é filho, são o sentido da minha vida. Cada vez que eu atravesso um desafio, uma perda, um problema, eu me prendo nesse sentido. O Vitor Frankl, né? No livro dele, ele esperava encontrar a esposa viva, sem saber o que iria acontecer com essa esposa, se ela estaria viva ou não. Então, que vocês encontrem um sentido para seguir, para avançar, para fazer os exercícios, para ser melhor, para se melhorar, para crescer, para prosperar, para ter saúde, para romper com padrões, nem que seja para você encerrar um ciclo repetitivo de uma X coisa. O nosso útero, ele tem uma capacidade gigantesca que não é só gestar bebê. Nós mulheres somos o único ser humano capaz de dar vida. Mas eu só posso dar vida para gente? Não! Vocês podem dar vida a projetos, a pessoas que vocês se relacionam. É dar vida a algo, é fazer esse algo nascer, é fazer esse algo crescer, é fazer esse algo se desenvolver. Qual é o sentido da tua vida? Eu já falei isso para clientes, já falei isso em outras palestras. eh, em outros momentos da minha vida e eu vou repetir. Eu garanto que a vida de vocês vai melhorar muito, porque a minha parte eu vou fazer muito mais do que 100%. A minha parte eu vou fazer muito mais do que 100%. É o mínimo que eu posso fazer. Será que você consegue fazer mais do que 100% da tua parte? Mesmo com dor no braço de escrever, mesmo com TPM, mesmo com problema, será que você pode confiar que a tua vida pode ser melhor do que ela está hoje? Se eu tivesse desistido lá em 2001, 2002, eu não estaria aqui com vocês hoje. Talvez eu tivesse ficado sequelada, paraplégica, tetraplégica, sem memória, porque a falta de oxigênio no cérebro pode gerar um monte de coisa. Talvez eu tivesse destruído meu intestino, meu esôfago, tivesse que me alimentar por sonda. Mas Deus sempre foi muito maravilhoso comigo. Eu costumo dizer que Deus assina um contrato conosco quando Ele libera a nossa sementinha para, né, o nosso anjinho para vir, para se materializar na terra. E às vezes a gente quer rasgar o contrato antes. Aí ele vem e manda ele falar alguma coisa. Aí a gente vê um post no Instagram. Aí surge um livro do nada lá, um anúncio de alguma coisa.
Não rasgue o contrato que você fez com Deus do teu tempo de permanência. Não faça isso com você. Não faça isso com aquilo que você ganhou de tão precioso que é a tua vida. Você recebeu algo grandioso. Só que às vezes vem com os perrengues junto, né? E a gente reclama dos perrengues e esquece que o perrengue está a serviço do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso amadurecimento, da nossa transformação. E eu ouso dizer que da transformação dos nossos ancestrais e de tudo que vai vir depois da gente, mesmo que não sejam nossos filhos de barriga, mas é aquilo que a gente deixa no mundo por onde a gente passa, por onde eu passo, por onde você passa. Eu tenho uma frase que eu falo: eu não posso passar pela vida das pessoas sem deixar algo de bom lá, sem deixar algo que faça diferença, sem que eu plante uma semente e que essa semente seja fértil e frutifique. Se você encontrar o sentido da tua vida, tudo, tudo de verdade vai ser diferente. Não é porque o mundo lá fora vai mudar, mas é como você se relaciona com o mundo lá fora é que vai mudar. A tua percepção sobre os eventos, os fatos, as situações e as pessoas vai mudar. E as pessoas vão dizer: Nossa, como você tá diferente. Ede, como você tá bonita. Nossa, como a tua expressão tá diferente. Porque eu recentemente vivi experiências sobrenaturais. Eu tive experiências sobrenaturais. Mas olha quanto caminho eu tive que fazer para chegar nessa experiência sobrenatural que eu esperei a minha vida inteira. Eu precisei passar por caminhos tortuosos. Que você hoje possa fazer as pazes com os caminhos tortuosos. Eu ainda não vou começar a fazer as constelações com vocês. Porque, como terão, né, integrantes que ainda vão assistir gravada, tô intimando todas, só terá a constelação quando todas as participantes estiverem presentes na aula ao vivo, porque eu preciso de membros para representar e membros para constelar. Então, eu preciso de mais pessoas. Mas, para que a gente possa viver experiências sobrenaturais de alto impacto, todas precisam estar aqui. Nós vamos criar um grande campo coletivo, um grande campo de mudança, onde um ou mais estiverem, ali eu estarei. Onde um ou mais estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Esse lugar, além de ser um lugar de autoconhecimento, de desenvolvimento, de crescimento, sim, vai ser um lugar onde vocês vão aprender a desenvolver a espiritualidade de vocês. Mas não a espiritualidade com um monte de coisa mística. A espiritualidade raiz, não a Nutella, uma espiritualidade de verdade, que vai exigir que vocês se despeçam de crenças, de padrões, de incertezas, de dúvidas, que vocês refaçam as relações de vocês com as pessoas às quais deram a vida a vocês. Só que para isso tem que ter um motivo pelo qual vocês estão decidindo viver, se transformar. Se não for por vocês, que sejam por alguém que você ama, que seja pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua avó, pela tua tia, por quem veio antes de você.
Assuma um compromisso de honra, de escrever uma nova história. Você não vai ser mais uma mulher da família a carregar esse tipo de dor. Você vai mudar a tua história. E olhem só, antes de eu começar a aula, eu tirei uma frase. Eu nem sabia o que eu ia falar, tá? Que eu tinha me proposto a ser um encontro de tirar dúvidas, de perguntas, enfim, mas daí se vocês me deixarem falando, eu tenho coisa para falar. Se vocês não me fizerem perguntas, eu vou falar. E a frase de hoje é: eu honro você quando eu vivo plenamente. Isso vale um print e um story, né? Marcando a mentora de vocês. Vocês não acham que vale uma fotinho? Eu honro você quando eu vivo plenamente. Eu honro você, pai. Eu honro você, mãe. Eu honro você, vô. Eu honro você, vó. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Deus, o grande Pai, o grande Mestre, o Todo-Poderoso, o Divino, eu honro você quando eu vivo plenamente. Quando eu me deixo amar e ser amada. Quando eu me deixo ser feliz. Quando eu me deixo ser saudável. Quando eu faço algo com essa vida que eu recebi. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Talvez o sentido da nossa vida seja viver, viver plenamente. Eu não vou lembrar em qual documentário, mas ele deve estar na lista de filme de vocês. Ah, onde o cara vai fazer uma entrevista para o mestre, e ele era um mestre de meditação e tal, e eu acho que é no Chile, nos Andes, ou em algum lugar assim, e aí eles estão lá, e aí o senhor com uma pele linda aos seus 90 anos, e aí ele pergunta assim, mestre, qual é o sentido da vida? Aí ele olha para o repórter e diz assim, viver, ué, viver. O que é viver para você? O que é viver para você? O que é viver? Não economizem nas respostas. Escrevam tudo assim, ó, sem julgamento. Só escrevam para esvaziar isso que gera obesidade, que gera acúmulo, que deixa pesar. Eu vi que tem gente resfriada. Então, assim, o que está acontecendo que as vias aéreas estão congestionadas? Imaginem uma rodovia com o trânsito, um carro atrás do outro. Isso gerou um congestionamento das rodovias, das vias. O que te congestiona emocionalmente? O que está trancando o ar, a respiração? Então, como você está vivendo? O que está te trancando? Eu honro você quando eu vivo plenamente. Entendo que viver plenamente é sentir a presença do Espírito Santo, deixar ele entrar na nossa vida e levar ele conosco para onde a gente for. Que nós sejamos um canal. Hoje você aprendeu algo aqui.
Seja você que está assistindo aqui comigo ao vivo, seja você que está assistindo gravado. Pegue uma única mensagem do nosso encontro de hoje e passe adiante. Só uma única coisa. Ontem eu aprendi algo. Pode postar no Instagram. Não importa se você vai me marcar ou não. Se você sentir de me marcar, marca. Se não sentir, não tem problema. Mas talvez isso que você aprendeu, que você vai passar adiante, salve a vida de alguém. Mude a vida de alguém. Seja o start na vida de alguém. E aí você reforça o que você aprendeu também. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo sobre isso, mais eu aprendo. Quanto mais você conversar sobre isso, e isso fizer parte da tua nova vida, mais você reforça aquilo que você está aprendendo, melhor você fica. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. É igual ir na academia, as primeiras vezes a gente fica meio estranho, né? Erra os exercícios, não conhece os aparelhos, mas depois vai tendo resultado. A gente vai ficando com a performance melhor, nosso corpo vai ganhando musculatura, nossa postura muda. E aí a gente se torna, nossa, conhece os aparelhos e diz, nossa, que fácil que é. É como dirigir a primeira vez, você sai meio estabanada, não consegue fazer baliza, não acerta, estaciona ou na frente ou no final, ou só no oblíquo para não sofrer. Um belo dia você está estacionando em qualquer lugar, não está mais preocupado se o sinal está certo ou não. Eu lembro que a primeira vez que eu saí sozinha para dirigir depois da carteira, eu bati no ciclista com o retrovisor que eu não tinha noção de espaço. Depois sentei a bunda na árvore, daí afundou a traseira do meu carro. Até que um belo dia eu entendi as distâncias. Porque os carros de hoje têm sensor, né? Os carros de 25 anos atrás não tinha sensor. É, sentei, eu falei, ó, o problema é culpa da árvore, que tem uma curva. Eu não tinha como saber que a árvore tinha uma curva. Então, a gente vai se melhorando, né? A gente vai se melhorando. Eu lembro dessas coisas e eu fico rindo e pensando, meu Deus, como eu era ingênua, pequena, imatura, sem noção. E como eu cresci. Que você possa hoje encerrar a noite agradecendo por tudo que você também já cresceu. Tudo que você atravessou te fez crescer. E você esquece disso. Eu só sou o que sou graças a tudo que eu vivi. Eu não seria a psicóloga que sou, a treinadora que sou, a palestrante que sou, a mãe que me tornei, a avó que estou aprendendo a ser, se eu não tivesse apanhado tanto da vida. Eu não teria experiência de vida. Tudo isso que eu sei de intelecto só foi possível porque a vida me derrubou muitas vezes. Às vezes ela ainda me derruba para ver se eu ainda sei levantar. E daí eu lembro que eu sei levantar, porque desde que eu caí aquele tombo nessa escada aqui do meu prédio, que a vida está me ensinando tanta coisa. Os nossos tombos nos ensinam a levantar. Agradeçam por cada tombo, por cada experiência, por cada dor, mas também agradeçam por cada superação que essas situações fizeram vocês terem. Isso também é honrar a nossa história, é fazer uma reverência à nossa criança, é agradecer quem a gente se tornou, sabe? É ficar de joelho e eu sou tão grande agora.
Eu cresci tanto com tudo isso. Obrigada, menininha Ede, por ter superado tudo isso, por ter dado conta de se manter viva depois de tanta dor, de tanta dificuldade. Honre a você também. Honre os seus ancestrais, honre a Deus, mas honre a você. Muitas pessoas ajudaram, contribuíram para que essa Ede existisse, mas o caminho quem fez fui eu. Lembre, cada uma de vocês lembrem disso. Muitas pessoas contribuíram para você ser quem você é, mas o caminho foi você quem fez. Porque senão a gente honra todo mundo fora e esquece de honrar isso aqui. Todo mundo, quando faz uma faculdade, vai lá e agradece todo mundo, né? E esquece de agradecer ela. Que passou a noite em claro, que foi para a faculdade no inverno, que passou o final de semana, que fez prova, que escreveu aquele TCC que é horrendo, que a gente quer, acha que vai morrer, que não vai dar conta nunca mais. Você esquece de agradecer você que fez estágio. Ai, porque o fulano, porque tá aí você que fez toda a jornada. Tô falando de faculdade, tá? Mas cada uma de nós aqui tem uma história de vida com as suas honrarias. Honre você também. O dia que eu escutei, Ede, faça uma reverência para tua criança maltratada, porque essa criança é foda. Ela é demais. Muitas outras não se tornaram a mulher que você se tornou. E eu quero reproduzir isso que eu escutei com você. Muitas outras crianças não teriam suportado o que você suportou. Reverencie ela. Diga para ela, você é foda. Você é demais. Pega isso tudo e vai para a vida. Vai fazer algo grandioso com isso, em honra a essa menininha. Faça uma grande reverência para ela. Eu não sei se você já jantou, se você já tomou banho, se você chegou e se sentou no computador. Mas depois que a gente desligar, faça algo. Agrade ela. Eu já tomei banho, porque você sabe que eu gosto de vir da aula tomada banho, perfumada, hidratada, porque eu tenho a impressão que vocês estão aqui comigo, aqui na minha sala. Então, né? Estão. Todos somos uma, né? Todas somos um. Já fiz o meu agrado, de tarde eu fui comer um docinho, tomar um café. E no nosso próximo encontro eu vou começar a compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi lá em Portugal. Não senti que hoje é o dia disso. Eu senti que hoje era um dia de tocar um pouquinho mais profundo. Vou pedir para a Cami, então, liberar o Telegram para as perguntas, vocês colocam lá. Eu não vou responder lá, tá? Eu vou selecionar o que eu considero mais, tipo assim, alguma coisa que eu achar, eu vou interagir com vocês no grupo sim, tá? Mas geralmente não. Não vou assumir esse compromisso, porque depois se eu não consigo cumprir, vocês dizem, ele prometeu e não fez. Então, o meu compromisso com vocês é aqui. Então, tudo que acontecer lá, eu trago para cá. Transformo em aula, em dúvida, dou indicação de conteúdo, vou me comprometer aqui. Mas vocês sabem que eu sou, né, meia falante, então só não como uma obrigação. Se eu sentir que cabe, eu vou responder, mas eu preciso que vocês interajam lá, tá? Porque aí eu vou saber como é que tá a temperatura do quanto vocês estão avançando.
A partir da semana que vem, eu vou acompanhar lá na comunidade também. Então, se vocês comentarem embaixo da aula, deixarem pergunta, eu vou estar respondendo lá também. Eu ainda não consegui por conta que tudo foi muito rápido. E como eu disse para vocês, viver 200 anos em 60 dias é desafiador. Não está no grupo, Dani? Deve estar o link lá na comunidade. Mas eu vou te achar lá e quem eu vou conseguindo fazer manual, eu vou inserindo. A Cami deve ter colocado o link do Telegram lá na comunidade. Em algum lugar deve estar escrito. Porque essas configurações todas foram feitas no período que eu estava em Portugal, então algumas coisas eu não consegui ver ainda, tá? Mas tá lá. Então, quem não tá, entra lá, porque é super importante a participação de vocês. Alguma dúvida na noite de hoje que vocês queiram que eu sane, que eu responda, ou tá tudo ok? É, dá para viver uns 30 anos com a noite de hoje. E nos próximos 15 dias dá para atravessar uns 30 anos com as reflexões. Essas perguntinhas elas ficam na cabeça, né? Refletindo, reverberando. Então, que vocês durmam na noite de hoje com essa frase: eu honro você quando eu vivo plenamente. Esse você pode ser você pai, você mãe, você eu, né? Eu honro você, você, daí tu diz o teu nome. Eu honro você, Deus. Inclui quem você achar que cabe, mas não esqueça de você. Você precisa honrar a tua trajetória, a tua jornada, a tua caminhada até aqui. Foi maravilhoso estar com vocês. A gratidão é toda minha pela confiança. Faremos um ano incrivelmente maravilhoso. Eu estou muito comprometida em transformar a vida de vocês. Espero que vocês estejam também comprometidas com vocês como eu estou. Até daqui 15 dias. E lá no Telegram é todos os dias. Vocês podem todos os dias escreverem alguma coisa. Tá bom? Beijo, beijo. Boa noite para vocês. Nos encontramos já vou até deixar falado aqui para a gente já deixar certinho. Dia. Hoje é dia 19, então nos encontramos dia 3 de dezembro. Nosso próximo encontro, 3 de dezembro, 19h30. Depois a gente vai organizar todas as outras e deixar a agenda lá na comunidade. Vai ter um espacinho chamado Agenda. Beijo, beijo para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.